Olá, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Em 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças e nela considera como tal os menores de 18 anos. Esse documento levou em consideração que em todos os países existem crianças vivendo em situação de risco e ficou conhecida por ser o mais amplo tratado internacional já ratificado na história. Mas mesmo assim, a proteção integral infantil ainda não é uma realidade encontrada em todos os países que a ratificaram. Para nos ajudar nessa discussão, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça, Anderson Pereira de Andrade, promotor de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e Júlia Buarque, psicóloga infantil. Antes, vamos assistir ao material produzido pela equipe de reportagem da TV Justiça. A Organização das Nações Unidas divulgou dados em 2015 apontando que o abandono, o desamparo e a violência atingem cerca de 150 milhões de crianças em todo o mundo. De acordo com o relatório, esses números não são específicos dos países mais pobres. Em Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo, aproximadamente 25 mil crianças estão sem teto. Desde 1924, os países revelam preocupações sobre o assunto. São declarações e convenções que mostram o desenvolvimento dos instrumentos internacionais, que dão maior amplitude para o direito das crianças no mundo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça e, de certa maneira, dizer até que para falar, infelizmente, a respeito desse tema que se apresenta como uma realidade de todo mundo. E, aliás, nesse sentido, toda vez que nós fazemos a apresentação de uma legislação, ainda mais internacional e com essa amplitude de aplicação em todo o mundo, eu me lembro daquela proposição atribuída a Richelieu no sentido de que se editar uma lei, que isso dito de maneira aproximada, se editar uma lei, se promulgar uma lei e não prezar pelo seu cumprimento, é a melhor maneira de fazer com que aconteça aquilo que se quer coibir. Nesse sentido, eu pergunto até do ponto de vista jurídico e humanitário, é o que acontece mais ou menos com relação a esse dispositivo e o seu não cumprimento na proteção das crianças no mundo? Eu vejo a aprovação da Convenção de 1989 como um grande logro da humanidade. E eu não tenho dúvida de que a Convenção representou uma vitória grande. A Convenção, como você disse, ela é assinada hoje, ratificada por 193 países, quase 200 países do mundo, que tem 200 e poucos estados, ratificam e tem como sua a Convenção. E ela propiciou muitas conquistas. Agora, um problema da magnitude do abandono da criança e do abandono da família, né, é um problema que realmente não pode ser resolvido pela lei. Exige muito mais dos estados, das comunidades, do poder público, dos estados que invista nesse tipo de ajuda. Então, só naqueles países que, além de ratificar a Convenção, também investiram em ajudas às famílias, é que conseguiram dar condições a essas famílias de cuidar de suas crianças, e é cuidando e protegendo as famílias que essas famílias vão poder cuidar e proteger das suas crianças. O que eu acho interessante, pegando o link com você, é o seguinte: se todas essas crianças, até eu digo assim, as famílias, os pais dessas crianças tivessem direito a uma escola de qualidade, provavelmente eles não estariam passando por isso. Então, assim, é claro que criamos, assim, essas leis, a gente precisa estar sempre amparando essas crianças, essas famílias. Mas, assim, a base disso, eu acho que ainda é um pouquinho mais atrás. O direito à escola, o direito a uma educação com qualidade para essas crianças, para que elas amanhã vão se tornar adultos capazes de trabalhar para que não possam estar abandonados, entendeu? Porque as crianças, a gente tem visto muitas crianças abandonadas. Agora, eu acho que, assim, tem a ver também com isso, mas, assim, esse abandono de criança é uma coisa, assim, até um pouco subjetiva, porque a gente vê essas crianças abandonadas e tem crianças que têm lares e também estão abandonadas. Então, eu acho que é uma coisa meio dúbia, entendeu? Nesse sentido, eu aproveito também para lembrar a respeito de algo que foi objeto também de programa aqui na TV Justiça, do Direito Sem Fronteiras, que é o fato de que 2015 é o ano em que deveriam ter sido completadas metas de educação e que não foram definitivamente atingidas, mesmo essa legislação específica ter sido datada do ano 2000. Há um círculo vicioso, então, eu faço a pergunta a ambos, é um círculo vicioso de perpetuação
dessa situação e que pelo fato dessas crianças não estarem sendo protegidas, existe uma tendência de isso se perpetuar ainda mais à frente? Eu acredito que sim. E eu volto a falar, a questão da educação é uma prioridade mais do que absoluta. Será que a gente encontra isso apenas nos países subdesenvolvidos, nos países do terceiro mundo? Como que está isso? Agora, esse abandono, a educação federalizada, uma educação de base para todas as crianças, a gente evita muita coisa. Doutor, nesse sentido, essa questão justamente da educação, ela é fundamental? Não há a menor dúvida, né? E a educação, a gente deve considerar que hoje quem estuda a matéria, né, os médicos, os cientistas mostram que o desenvolvimento humano, ele começa no útero, ele não começa após o nascimento, né? Então, a proteção à mulher, ela tem que se dar já no pré-natal. E o momento da pré-escola é fundamental, né? Então, a garantia da creche para que essa criança se desenvolva cognitivamente de uma forma adequada é essencial. Então, não só a educação formal, a educação obrigatória, mas também a educação pré-escolar é muito importante, né? Agora, eu insisto, o apoio às famílias é fundamental, né? O Estado, ele tem que se voltar para aquelas famílias que necessitam de apoio e tem que concentrar toda a ajuda porque quem resolve ter uma criança, quem decide ter um filho, ele muitas vezes não tem a dimensão da complexidade e do custo que é criar, que é manter, que é educar esse filho. Então, na ausência ou na carência ou na necessidade, ele tem que ser auxiliado, ele tem que ser ajudado. E a Convenção prega esse tipo de coisa. A Convenção é muito clara, porque a Convenção, Cadu, a gente tem que considerar que ela é uma verdadeira constituição dos direitos da criança. Ela não trata apenas de proteção, ela trata de uma série de direitos. Dentre esses direitos, a proteção é dos mais importantes. E essas famílias, que têm que ser protegidas pelos estados, têm que ter garantidas esse ingresso mínimo que pode ajudar a gente. Claro, a doutora Júlia falou de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas a gente tem exemplos, e a gente pode falar de outros países, em que a Convenção incidiu diretamente e fez com que fossem aprovadas leis. Por exemplo, na Itália, se uma família tem retirada a sua criança da sua guarda, por qualquer motivo, ou porque os pais usam drogas, ou porque são negligentes, ou porque são violentos, por lei, essa família vai ter que ser ajudada, vai ter que ser amparada e vai ter que ser subsidiada, é dada uma chance. Se os pais estão se drogando, eles vão ter acesso a um programa contra a drogadição. Se eles estão sem emprego, eles vão ter acesso a uma formação para se empregarem e para poderem ter de volta essa guarda. Ou seja, é dada uma oportunidade àquela família de retomar a guarda dessa criança e continuar a criação dessa criança. E olha que bacana, continuar, assim, eles retomam a guarda da criança, porque para tirar uma criança do seu núcleo familiar é muito traumático, mesmo que seja um núcleo familiar onde os pais são drogados, mas o fato de a gente tirar essa criança também é traumático. Claro que estar nesse meio também tem o ônus e o bônus. Agora, o fato de você dar uma nova chance, veja bem, a gente está ajudando a família, a gente está ajudando a criança que vai inserir novamente no seu núcleo familiar. Então, assim, é super positivo isso. É um ganho, não só para a criança. Esse ônus, esse bônus, a Convenção ela é muito clara. Ela diz, a família natural é o lugar privilegiado onde a criança tem que estar. Exatamente. Então, essa é que tem que ser ajudada. Em último caso, e com uma exceção excepcional, digamos, né? Ela vai ser retirada. E se for retirada, vai ser por pouco tempo até que essa família se reestruture. E para ela se reestruturar, tem que ser dada essa oportunidade, né? E que muitos estados não dão, infelizmente. Essas condições para que essa família se reorganize e tenha de volta essa criança, né? Essa experiência, ela tem sido bem sucedida? Eu pergunto no seguinte sentido, porque é um debate muito comum a respeito das possibilidades da intervenção do Estado, é um debate muito forte em relação a situações como essa. Mas me parece que aqui nós temos uma situação um pouco diferenciada, na medida em que não se debate a intervenção do Estado apenas na proteção da criança, mas sim na proteção da criança e também no apoio ao núcleo familiar. Claro. É uma visão
pouco diferenciada. Claro, claro. E é uma visão trazida pela Convenção, né? A Convenção, ela influenciou todas as legislações do mundo, até estados resistentes, estados que, por exemplo, não ratificaram a Convenção, há somente 2, Estados Unidos e a Somália. Os Estados Unidos, mesmo não tendo ratificado a Convenção, a Suprema Corte Americana decidiu que não se aplica a pena de morte àqueles adolescentes que cometeram os delitos antes dos 18 anos. É um tema que tem a ver com a responsabilização do adolescente pelo cometimento de delitos, mas que foi influência direta da Convenção sobre os Direitos da Criança num direito interno, no caso no direito americano, que mesmo não tendo ratificado a Convenção, foi influenciado por ela, né? Então, assim, a Convenção trouxe essa visão, no caso, voltando ao caso da proteção e voltando ao caso da necessidade de investimento na família, trouxe essa visão, porque antes, e até como consequência do direito romano, da adoção, não como um instituto para a proteção da criança, mas para entregar à família um novo filho ou um filho que aquela família não tem, antes a crença era que a adoção servia para os pais que não tinham filho. E essa visão trazida pela Convenção, não. O foco, o interesse que tem que ser tutelado, protegido e defendido é o interesse da criança. Em nome desse interesse, tudo deve ser feito. Todos os investimentos devem ser concentrados no interesse dela. E essa visão é trazida pela Convenção. Uma pergunta que eu acredito que vai exatamente dentro da sua área de atuação, que é: essa infância vilipendiada, ela ser resgatada, isso é um sinal efetivo de esperança? Essas crianças, elas podem ter um futuro garantido a partir desse resgate? Sim, podem. Agora, isso é uma coisa muito importante que ele falou. A primeira infância, ela é muito assim, ela é como se fosse assim, a base. A gente já tem um olhar meio clínico. A primeira infância, ela é garantia de que ela depois vai ter um desenvolvimento saudável, psíquico, eu estou falando, tá? Agora, se nessa primeira infância houve alguma coisa que foi preciso tirar a criança para depois retornar, nunca é tarde. Por quê? Porque o ganho dessa criança dentro do núcleo dela, familiar, sempre vai ser maior. Então, isso que a gente está comentando sobre a Convenção é riquíssimo, porque a criança ela tem que estar dentro do núcleo familiar. Agora, desde que esse núcleo também esteja saudável, psiquicamente saudável. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós continuamos a nossa conversa a respeito de crianças desamparadas no mundo. Não saia daí. O Centro Nacional para Famílias Sem Teto revelou que nos Estados Unidos, 2,5 milhões de crianças vivem em abrigos e nas ruas. Os dados são de qual ano? A. 2015. B. 2013. C. 2014. D. 2012. A resposta vem depois do intervalo. Vem aí o Colóquio Internacional A Modernização do Direito do Trabalho, nos dias 7 e 8 de maio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Centro Nacional para Famílias Sem Teto revelou que nos Estados Unidos, 2,5 milhões de crianças vivem em abrigos e nas ruas. Os dados são de qual ano? A resposta correta é a alternativa C, 2014. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa hoje sobre crianças desamparadas no mundo. Aliás, essa definição de crianças desamparadas, ela acaba sendo bastante ampla. Há diversos exemplos com especificidades, talvez uma pior do que a outra. Mas eu perguntaria, por exemplo, o resgate de crianças na faixa de Gaza, que sofrem um determinado tipo de pressão de violência desde tenra idade e sobem com aquela realidade. Ou uma situação que talvez seja um pouco mais radical, aquelas crianças soldados em países da África e, recentemente, aquelas crianças, principalmente do sexo feminino, que foram sequestradas, raptadas pelo Boko Haram, por exemplo. Algumas até recentemente foram, felizmente, libertadas, embora depois de passar por um trauma muito grande.
e grávidas, inclusive, muitas delas, como já foi confirmado, inclusive, pelas agências internacionais. Do ponto de vista, tanto do direito quanto da psicologia, é possível o resgate, além de ser necessário, é claro, de crianças nestas situações? São situações graves que você traz, em que nós vemos que crianças e adolescentes são levados a situações de violência extrema, né? Eu entendo que o importante nisso tudo, mais uma vez, é a presença da família. Porque, por exemplo, a Convenção, ela diz lá no seu artigo 1º que criança, para os efeitos da Convenção, é todo ser humano com menos de 18 anos. Mas no momento de falar do recrutamento para ser soldado, ela teve que pôr uma idade um pouco mais baixa, porque, claro, a Convenção teve que ter o consenso desses quase 200 países para ratificar. Então, se pusesse 18 anos, não seria aprovada. Nós temos países próximos, como, por exemplo, a Colômbia, que recruta rapazes de 16 anos e que viveu até poucos anos atrás uma guerra muito intensa, uma guerra interna, e o exemplo que você citou também de outros países. Eu entendo que se a família está estruturada, está funcional, mesmo que esse garoto participe de um momento violento, de uma situação limite, grave, ele tem condição, evidentemente com um trabalho até psicológico, um trabalho de afeto, de proteção, de vínculo dessa família ser resgatado. O outro exemplo que você deu da faixa de Gaza, a gente vê claramente que, apesar das crianças e adolescentes serem recrutadas para viverem naquele lugar terrível, um lugar onde são praticamente uma população encarcerada ali naquela faixa, eles têm um vínculo familiar muito forte, que é cultural. Então, mesmo vivendo toda essa violência e todos esses traumas, eles têm condições de ser trabalhados e ter uma vida plenamente tranquila. E uma coisa assim, a família, ela tem que estar estruturada, a família funcional. A criança estando também na escola, o que a gente tem? A gente tem a escolarização na escola e a educação em casa. Porque a gente às vezes fala, claro, temos que ter educação de qualidade para todas as crianças, escola. Mas a gente não pode falar também só de escola. A criança precisa de ter uma família, um núcleo familiar funcional, que é muito além de ser uma família, pai, mãe, estruturadinha, tá lá bonitinho, mas às vezes são ausentes. Se eles estão, se é funcional, se está funcionando, a gente tem a educação em casa e a educação na escola. Que a educação na escola não é a mesma, não vai ser, mas sim a escolarização, aonde vai dar um direito a essa criança de repente, fazer diferente ao modelo que ele tem em casa do pai. Por exemplo, se o pai, de repente, é traficante e ele está nesse meio, às vezes a criança está envolvida, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar a criança, o adolescente, vai falar, você não pode seguir esse modelo, ele está vendo esse modelo em casa. Então, às vezes, a gente dando essa escolarização também, que é um papel do governo, a gente está dando chance a essa criança de trilhar o caminho dela diferente, um modelo diferente do que ela vê em casa. Mas a família, o núcleo familiar precisa ser funcional, precisa estar acontecendo de fato, com qualidade, entendeu? Nós temos um outro fenômeno também, que na verdade não é novo, mas que ele tem ganhado as manchetes nas últimas semanas, e que é um subproduto dessa mesma questão da violência, que é o caso das famílias de refugiados e que acabam emigrando, e nós temos a antiga Operação Mare Nostrum, que acabou da Itália e que agora foi retomada pela Europa com outro nome, dessa vez com a participação maior da União Europeia especificamente. Ali também há crianças, ali também há famílias. Claro. O que a legislação internacional diz a respeito de casos como estes? E aqui também no Brasil, Exato. né, Cadu? A gente tem aí um fenômeno de imigração bastante importante de haitianos para o Brasil, inclusive crianças vindo também. Sim. O que a Convenção diz, e os países e o Brasil também vai nessa linha, diante da interpretação que se dá da Convenção, é que o interesse superior da criança prevalece nesses casos. Então, se uma criança aparece, é trazida e está sozinha no Estado brasileiro, ela tem direito a toda a proteção e tem direito à reintegração ao solo pátrio ou até mesmo a que a família dela venha ao Brasil e se integre a ela. Ou seja, o interesse superior da criança é o que prevalece acima até de qualquer norma internacional que possa ter vigência com relação à
a ida e vinda de populações no país. A convenção também, ela procurou proteger isso de uma forma... Aliás, é um dos logros da Convenção sobre os Direitos da Criança no nosso e em outros países é dar visibilidade ao problema da violência, né? Da violência física, da violência psíquica, da violência, da negligência e principalmente da violência sexual, né? Hoje temos realmente esse problema visível e mecanismos estatais, mecanismos públicos de combate, de prevenção e de repressão a esse tipo de violência. Então, o que a legislação fez realmente foi dar prioridade absoluta a esse tipo de repressão, a prevenção a esse tipo de violência. Na psicologia a gente não pode generalizar nada, né? Mas é um trauma muito significativo, esse tipo de violência também. Mas, puxando um gancho, a violência, temos vários tipos de violência, mas a violência psíquica, vamos dizer, aquela violência onde um pai, às vezes, xinga, às vezes ofende um filho, às vezes denigre um filho, com palavras, às vezes elas podem machucar até mais do que uma violência física. Uma questão importante nesse ponto que eu perguntaria é, esse tipo de violência, ela além de gerar o trauma, propriamente dito na pessoa para toda a vida, ele também não teria um efeito multiplicador, ou seja, aquela velha história que costumamos dizer, claro, a criança agredida de hoje, ela possivelmente vai ser uma agressora no futuro. Ela vai ser, porque o modelo que eu vi foi esse. Adianta eu falar para o meu filho não grita, se eu falo com ele gritando, o modelo que ele tem é minha mãe grita, eu vou gritar. Então, assim, o modelo que ele tem é esse. A gente não pode nem julgar. E talvez o pai que bate num filho também apanhou. Claro, tem gente que fala, assim, várias pessoas me comentam pela questão da lei da palmada e comentam, poxa, mas quem nunca tomou uma palmadinha? Não é uma palmadinha que eu estou falando. Mas assim, claro, o espancar, o denegrir, o diminuir. Isso me vem à cabeça outro logro da Convenção dos Direitos da Criança, que a Convenção criou um Comitê dos Direitos da Criança, que é o órgão encarregado de fazer cumprir a Convenção. E, inclusive, tem assento nesse órgão um brasileiro, Vanderlino Nogueira Neto, que não fala em nome próprio, mas é um representante brasileiro lá no comitê. E esse comitê, no ano passado, ele fez um relatório e dirigiu ao Vaticano, que é um Estado, determinando ao Vaticano que tomasse medidas sérias com relação a esses diversos e inúmeros casos de pedofilia que explodiram no mundo inteiro. E a partir disso, esse Papa atual, Francisco, a partir desse relatório do Comitê dos Direitos da Criança, ele tomou realmente uma série de medidas e tem tomado medidas no sentido de punir, não só com a lei canônica, mas também com a lei penal, entregar essas pessoas às polícias dos diversos países para que sejam processados contra esses crimes, né? Eu acho que há casos, né, doutora Júlia, em que a pessoa, mesmo sendo vítima de violência na infância, ela consegue superar esses e tentar traumas, seguir, né, um modelo diferente. Claro. Temos esse livre-arbítrio. Agora, o modelo, às vezes, que a gente vê em casa, a gente tende a repetir. Nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Queria agradecer muito a presença de ambos. Nós, no Direitos Sem Fronteiras de hoje, conversamos com Anderson Pereira de Andrade, promotor de Justiça e de Defesa da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e Júlia Buarque, psicóloga infantil, a respeito de crianças desamparadas no mundo. Mais uma vez, eu agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Obrigado a você. E você, amigo da TV Justiça, se quiser participar do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.